A Torre de Babel, com certeza uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, não é? Um conto sobre ambição, sobre poder e, claro, sobre as consequências de desafiar o divino. Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa história. E tudo começa com uma pergunta que, olha, até hoje intriga muita gente. Por que raios existem tantos idiomas diferentes no mundo? A história da Torre de Babel oferece uma resposta bem dramática para essa questão. É o nosso ponto de partida. Pensa só nesse cenário. Um mundo que está recomeçando depois do dilúvio e toda a humanidade fala a mesma língua, usa as mesmas palavras, todo mundo se entendia perfeitamente. Era uma situação de unidade total. Então vamos entender como essa unidade, essa voz única, acabou criando um ambiente perfeito para um projeto que começou com cooperação, mas que rapidinho virou um ato de rebeldia. Eles chegam nesse vale super fértil entre os rios Tigre e Eufrates e pensam, é aqui, daqui a gente não sai. Só que essa decisão de se fixar em um só lugar já ia contra a ordem divina, de se espalhar e povoar a terra. Foi o primeiro passo para a concentração de poder. E dessa decisão de se concentrar, nasceu um projeto monumental, movido por motivações bem humanas e, como vamos ver, bem problemáticas. Agora, o interessante aqui é a tecnologia. Eles não estavam simplesmente empilhando pedras. Eles aprenderam a queimar tijolos para que ficassem super duros e a usar o betume, que é tipo um asfalto que brotava da terra como argamassa. Foi um avanço de engenharia gigantesco para a época. E com a liderança de um cara poderoso chamado Nimrod, eles tinham tudo para construir algo nunca antes visto. E essa torre não era um arranha-céu como os que a gente conhece. A arqueologia sugere que era um zigurate. A ideia era criar um ponto de contato entre o céu e a terra. Um lugar onde os deuses poderiam descer e os humanos poderiam, de certa forma, subir. Era para ser o centro do poder religioso e cultural. Tá, mas qual era o objetivo disso tudo? O texto bíblico revela duas motivações bem claras. Primeiro, tornemos célebre o nosso nome, ou seja, um grito por fama, por glória própria. Segundo, para que não sejamos espalhados, uma rebelião direta contra a ordem de Deus. Era um projeto de orgulho e desobediência, preto no branco. Em essência, eles estavam construindo um monopólio, um poder centralizado, sem nenhuma referência divina, onde a vontade humana reinaria absoluta. Era a receita perfeita para a tirania, concentrando todo o propósito humano em um único projeto de autoexaltação. E é nesse ponto que a história dá uma virada de 180 graus. A ambição humana chama a atenção divina e as consequências são imediatas e, transformadoras. Essa é a avaliação de Deus sobre a situação. A preocupação não era com o poder humano em si, mas com a direção que esse poder ilimitado estava tomando. Uma humanidade unida, pelo orgulho, sem limites morais, inevitavelmente caminharia para a autodestruição. E aqui o texto bíblico usa uma ironia muito sutil e poderosa. Eles achavam que estavam construindo uma torre que chegaria aos céus, mas da perspectiva divina, a obra era tão insignificante que Deus precisou descer para ver. Isso só mostra o abismo gigantesco entre a arrogância humana e a soberania divina. Mas o que quer dizer exatamente confundir a língua? Existe um debate bem interessante sobre isso. A palavra hebraica usada no original, safá, pode se referir tanto a uma língua, um idioma, quanto a um propósito em comum. Então, alguns estudiosos defendem que Deus não criou novas línguas do nada, mas sim quebrou a unidade do projeto, a capacidade deles de cooperar. Já outros acreditam na visão tradicional, de que foi ali que, milagrosamente, surgiram os diferentes idiomas. E o resultado disso tudo é ilustrado de uma forma brilhante. O nome que eles deram à cidade, Babelu, significava Portão dos Deuses. Bem imponente. Mas Deus, com um trocadilho, renomeia o lugar para Bavel, que em hebraico soa exatamente como a palavra para confusão. O maior símbolo de orgulho deles virou o símbolo eterno do seu fracasso. Com a comunicação totalmente quebrada, o projeto desmoronou. A construção parou e as pessoas se dividiram em grupos linguísticos e se espalharam pelo mundo. Ironicamente, a intervenção de Deus acabou cumprindo à força o que ele havia ordenado desde o começo. E agora, na parte final, vamos ver como essa história tão antiga continua ressoando através dos tempos, até hoje.
Existe uma interpretação teológica fascinante que enxerga a dispersão de Babel não como um simples castigo, mas como um ato de misericórdia. Se a gente olhar a estrutura do livro de Gênesis, dá para notar um padrão. A primeira grande expansão da humanidade, depois da criação, termina em destruição, com o dilúvio. A segunda expansão, depois do dilúvio, termina não em destruição, mas em preservação através da dispersão. É como se Deus, ao frustrar o projeto, tivesse diluído o pecado e evitado outra catástrofe, preservando a humanidade de si mesma e abrindo caminho para a história de Abraão. E lá no Novo Testamento, a história de Babel encontra um contraponto perfeito, o dia de Pentecostes. Em Babel, a unidade baseada no orgulho humano levou à divisão e à confusão. Em Pentecostes, acontece exatamente o oposto. A diversidade de línguas é superada pelo entendimento mútuo através do Espírito Santo. Mostra um caminho para uma unidade que não se baseia no orgulho, mas na graça divina. Pois é, o espírito de Babel não morreu naquela planície. Ele continua vivo em qualquer projeto humano que busca fama, poder e controle sem se submeter a um propósito maior. É a tentativa atemporal de construir um mundo perfeito com as nossas próprias mãos, declarando independência de qualquer autoridade superior. E isso nos leva a uma reflexão final. Quais são as torres que a nossa sociedade, e talvez até nós mesmos, estamos construindo hoje? Quais são as reais motivações por trás das nossas maiores ambições? A história de Babel nos desafia a olhar para dentro e questionar se estamos construindo para a nossa própria glória ou para algo que nos transcende.